Bom dia. Nós vamos hoje discutir um texto clássico aí do Abdias do Nascimento, e a aula é sobre o mito da democracia racial, mas envolve também toda a perspectiva culturalista que nós temos trabalhado a partir de autores brasileiros que vêm traços específicos, né, vindos do colonizador e dos povos que são constitutivos do Brasil. Então, tudo isso se soma nesse texto de um grande intelectual negro brasileiro, que é o Abdias do Nascimento, que foi um dos, vamos dizer assim, pensadores que trabalhou a questão do genocídio do povo negro do Brasil, que, aliás, é o título do nosso livro. Então, eu vou utilizar aqui uma apresentação, né, para marcar bem os temas principais que eu quero apresentar. E então vamos lá, né? O texto ele é um texto muito importante e ele visa mostrar um extermínio sistemático dos negros, né? Principalmente a partir do processo de abolição da escravatura. Então, primeiro, eu vou situar a questão, a definição de genocídio, né? O genocídio ele é o uso de medidas deliberadas e sistemáticas, como morte, injúria corporal, mental, impossíveis condições de vida, prevenção de nascimentos, calculadas para a exterminação de um grupo racial, político ou cultural, ou para destruir a língua, a religião ou a cultura de um grupo. Essa definição, né, é do Webster, que é um dicionário de língua inglesa, e existem diferentes definições, mas o coração da ideia de genocídio está aí, que são medidas deliberadas sistemáticas contra um grupo, né, social. Algumas definições falam que tem que ser um grupo, especifica mais como um grupo étnico, né? E vocês devem ter acompanhado o debate a respeito se, com as medidas de omissão, atraso das vacinas, de incentivo à ideia de contágio com a doença Covid-19, promovidas pelo então presidente aqui, Jair Bolsonaro, seriam ou não genocidas, caracterizariam ou não o genocídio, né? Mas o debate fica em torno se, como ele fez isso para toda a população, isso seria um crime contra a humanidade e não especificamente um genocídio que teria que ser feito contra um grupo étnico, né, específico. Então, essa discussão é uma discussão interessante, mas no caso dos negros, fica bem evidente que a palavra genocida aplicada pelo Abdias do Nascimento, ela é bem precisa. Ele está falando efetivamente de afrodescendentes que são sistematicamente excluídos, levados à miséria e, principalmente, eliminados fisicamente, né? Bom, aqui tem uma outra definição, né? Genocídio seria a recusa do direito de existência de grupos humanos inteiros, pela exterminação de seus indivíduos, desintegração de suas instituições políticas, sociais, culturais, linguísticas, dos seus sentimentos nacionais e religiosos. Como exemplo, você tem aí a perseguição dos nazistas aos judeus, a segregação racial, e, no caso, você tem aqui no Brasil, vocês devem se lembrar que o Jair Bolsonaro ele coloca para enfrentar o racismo pessoas que dizem que o racismo não existe, dizem que
determinadas obras culturais dos afrodescendentes, dos negros em geral, eles não são não devem ser considerados cultura, não devem ser considerados manifestações artísticas. Então, na verdade, você tem um fenômeno acontecendo mais recentemente no Brasil interessante. De um tempo para cá, você vê surgir vários grupos antirracistas, você vê surgir principalmente coletivos de feministas negras, você vê surgir coalizão dos direitos dos povos negros, e, ao mesmo tempo que cresce essa consciência do que é o racismo, do que foi a escravidão efetivamente, você também tem um recrudescimento dos grupos de supremacia branca, você tem um avanço de fenômenos como a que redundou, né, na eleição de Jair Messias Bolsonaro, né, que é uma figura caricata, né, mas que representa, entre outras coisas, o racismo no Brasil, né? O Abdias do Nascimento, ele mostra, portanto, que a perseguição aos negros, ela vem logo a seguir da chamada abolição, né, da escravatura, né? Esse é um trecho do livro que eu vou ler. Ele deixa claro isso. Ele diz: anteriormente já tivemos ocasião de mencionar o ato de 1899 do ministro das Finanças Rui Barbosa, ordenando a incineração de todos os documentos, inclusive registros estatísticos, demográficos, financeiros, etc., pertinentes à escravidão, ao tráfico negreiro e aos escravos. Assim se apagava a mancha negra da história do Brasil. Então, esse que é considerado um grande jurista e liberal brasileiro, Rui Barbosa, na verdade, o que ele fez era tentar evitar provas judiciais que pudesse existir de indenização pelo fato do negro ter sido sequestrado da África e trazido à força para o Brasil. E se ele entra, na verdade, com um processo judicial, ele teria muita dificuldade de provar uma série de elementos fundamentais da comprovação dos fatos, né? Isso é o que o Rui Barbosa fez efetivamente, né? E, na verdade, aí nesse trecho, o que o Abdias do Nascimento ele nos traz é a ideia de que também verdadeira, que se tentou apagar a história, né? Eliminar, por outro lado, qualquer risco de indenização também, né? Então, a decisão de eliminar dos censos toda informação referente à origem racial, à cor epidérmica dos recenseados, dando margem às manipulações, interpretações das estatísticas, segundo os interesses das classes dirigentes. Então, foi feita uma série de coisas para tentar evitar, efetivamente, a constatação da presença do negro no Brasil, principalmente entre o final do século XIX e os primeiros anos do século XX. E isso passou a gerar também, como a gente viu no texto do Ramatiz, quando ele critica a perspectiva de alguns intelectuais da Casa Grande, das oligarquias, eles começaram a mostrar, esses intelectuais, junto com a ideia de extermínio, a ideia de que não havia racismo, a ideia de que o Brasil era um candinho de todas as raças, a ideia de que você tinha aqui uma escravatura, um escravismo que foi extremamente ameno, que integrou o negro à Casa Grande e que, na verdade, teria sido extremamente positivo para esse negro, que ele passou a ser um desenvolvido, uma pessoa a serviço de um branco mais apto, mais inteligente, ou seja, todos esses traços
extremamente graves que caracterizam o racismo são colocados como algo que é a demonstração de uma inclusão e de uma democracia racial, né? Mas o Abdias, ele nos traz nesse texto, vamos dizer assim, a essência do discurso das classes dominantes, né? E a gente pode resumir aqui nessa frase: todos são brasileiros, seja a pessoa negra, branca, mulata, índio ou asiática. Então, isso é o coração, né? Ah, todo mundo é brasileiro, não importa de onde veio e tal, todo mundo tem o mesmo espaço, todo mundo é aceito aqui dentro, né? E, na verdade, a decorrência disso é que, se você afirma que existe racismo, você está fazendo um procedimento retaliativo, você está sendo extremamente agressivo, você está hiperdimensionando uma situação que não existe. Na verdade, pode existir um outro traço, e aí você o amplifica, e isso é um absurdo. E a terceira coisa é dizer: se você faz essa afirmação que existe racismo, você está sendo racista. Então, quando o negro defende o direito dele à sua cultura, o direito dele a externar os seus traços que mostram a sua origem o seu sequestro do continente africano, o seu afastamento da sua cultura histórica, isso é considerado uma atitude racista, porque o que não é racista seria ele se integrar e se dissolver e matar a sua própria cultura. Então, esses são os elementos que combinam, segundo Abdias do Nascimento, o discurso da classe dominante. Portanto, ele vai também estar no coração do exército, que é um instrumento da classe dominante, principalmente de banqueiros e ruralistas, né, no Brasil, e que, quando alguém denunciava o racismo na ditadura militar, essa pessoa estaria cometendo uma grave ameaça à segurança nacional. E ela estaria, na verdade, tentando desintegrar a sociedade brasileira, quebrar a unidade nacional. Então, o racismo seria um crime contra a segurança nacional. Ou seja, a denúncia do racismo, a constatação do racismo seria um crime à segurança nacional. Né? O racismo não seria, porque ele, na figura, na doutrina desses militares e da classe dominante, não existiria racismo no Brasil, que é uma piada, né? Mas, enfim. O objetivo não expresso dessa ideologia, segundo Abdias do Nascimento, é negar ao negro a possibilidade de autodefinição, subtraindo-lhe os meios de identificação racial. Embora, na realidade social, o negro seja discriminado, exatamente por causa da sua raça e da cor, negam ele, com fundamentos na lei, o direito legal à autodefesa. Essa passagem é crucial, né? Para negar o direito da autodefesa, você simplesmente diz que não houve agressão, que não há racismo. Portanto, não tem sentido uma defesa dessa humilhação ou dessa redução de espaços sociais para o negro, porque ela simplesmente não existe. É meio bem grave, é muito mais grave que o racismo que está efetivamente delimitado, como era nos Estados Unidos, né? O Anani Dizienio, escritor de Gana, ele diz: qualquer reação do negro à situação brasileira enfrentaria dois inconvenientes: uma opinião oficial que consideraria atividades raciais como subversivas e a atitude geral da sociedade que consideraria isso divisionista. Então, foi bem difícil articular pelos próprios negros essa luta contra
essa couraça, essa muralha da tal democracia racial, né? Pra vocês terem uma ideia, um telegrama do general Jaime Portela ao presidente da República, em 1969, ele sugeria à Comissão Geral de Inquérito Policial Militar uma série de conclusões para o Conselho de Segurança Nacional de ações subversivas. E nesse telegrama estava escrito: no contexto das atividades desenvolvidas pelos esquerdistas, ressaltamos as seguintes: campanha induzida através da imprensa e da televisão, em ligação com órgãos estrangeiros de imprensa e de estudos internacionais sobre discriminação racial, visando criar novas áreas de atritos e insatisfação com o regime e com as autoridades constituídas. Ou seja, com a ditadura militar. Os militares são simplesmente cínicos, né? Porque eles montam toda uma estratégia querendo legalizar o que é, na verdade, uma profunda destruição, uma construção de espaços de exceção no país, né? A própria ditadura militar vai criar um ato institucional que tornava ilegal tudo que o regime militar definisse ao seu bel prazer. Então, aí ele agrega essa situação à luta antirracista, que deveria ser uma das que passa agora, além de ser querer a divisão do país, querer atacar a unidade nacional, é também coisa da esquerda, simplesmente de coisas de comunista naquele período onde o regime militar se construía, né, dizendo que estava salvando o país da ameaça comunista. A Silva Mello nota com toda a razão: até os dias de hoje, o negro tem sido julgado pelo branco. O juiz completamente tendencioso, em seu próprio interesse, certamente mais que parcial e injusto, quando não flagrantemente criminoso. Aliás, não é por menos que a justiça, você pega a justiça quatrocentona paulista, de filhos de bandeirantes, de capitões de borba-gatos e anhangueras da vida, esses caras, eles são extremamente duros contra pobres, principalmente negros, né? Vocês devem ter visto recentemente na imprensa, aí, na internet, os vários órgãos sérios de divulgação de informação mostrando que pessoas que roubam comida são tratadas de maneira bastante dura, né? A justiça criminal é uma justiça que visa manter a ordem do país, né? A ordem necessária às elites continuarem sua extração de riqueza e produção de desigualdades assim bastante fortes, né? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e no coração dessa desigualdade está o tratamento de grande parte da população, que são os negros, né? É significativo que no Brasil, tal como na África, se tenha preferido o recurso à legislação repressiva para classificar a discussão da questão racial como subversiva e tema proibido. Foi este também o erro que cometeu o sistema Salazar-Caetano, em Portugal, ele está falando, que depois de décadas de tática e hipocrisia, tardiamente se lançou no expediente do interracialismo figurativo. Ou seja, tentou aplicar a mesma lógica que estava aplicada no Brasil, né? Mas a realidade brutal que todos os brasileiros têm que aceitar é que o racismo é em toda parte diferente, e em toda parte o mesmo. Varia o estilo, mas não em essência. As forças do progressivismo ideológico estão agora ocupadas com a Rodésia e a África do Sul. Mais tarde se voltarão para o Brasil e porão a descoberto a nudez forte da verdade social que se esconde sob o manto diáfano
da fantasia e da propaganda. E é o que aconteceu, né? Isso foi escrito nos anos 60. Olha o que acontece, né? A ideologia oficial ostensivamente apoia a discriminação econômica, para citar um exemplo, por motivo de raça. Até 1950, a discriminação em empregos, segundo Abdias do Nascimento, era prática corrente, sancionada pela lei consuetudinária. Em geral, os anúncios procurando empregos eram publicados com explícita advertência: não se aceitam pessoas de cor. Isso a gente pode achar. Você vai na Biblioteca Mário de Andrade, pega os jornais da época, abre lá na folha de empregos, isso é muito, muito normal, né? Mas não existe racismo no Brasil, apesar de que muitas empresas não aceitam pessoas de cor. Mesmo após a Lei Afonso Arinos, né, em 1951, proibindo categoricamente a discriminação racial, tudo continuou na mesma, diz o nosso autor. O problema é que o Abdias traz isso, e é curioso, né, que se não tinha discriminação racial, para que uma lei que trate desse fenômeno, né? Curioso isso, né? Mas trata-se de uma lei que não é cumprida nem executada. Ela tem o valor puramente simbólico. Depois da lei, os anúncios se tornaram mais sofisticados e trocaram pessoas de cor por pessoas de boa aparência. É muito curioso isso, né? São subterfúgios que são usados, né? E que a linguagem permite usar, né? O mito da democracia racial, tão corajosamente analisado por Florestan Fernandes, que a gente já viu na última aula, né? Orgulha-se com a proclamação de que o Brasil tem atingido um alto grau de assimilação da população de cor dentro do estándar de uma sociedade próspera. Meu Deus, hein? Então, você pega a Bahia em 1950, a população era de 4.822.024 pessoas. 1.428.685 eram brancos, 30% da população. Negros e mulatos eram 3.393.183 pessoas, 70%. Né? E a participação do negro no sistema educativo era a seguinte: se você pegar o que a gente chama de fundamental, ali ele está chamando de elementar, 54% era branco, apesar de ser minoria na população, um pouco mais da metade era branco e 45% era negro. No ensino secundário, olha que loucura, já era 82% eram brancos e só 17% era negro, ou seja, é o famoso funil educacional. Aqui já a maioria esmagadora dos negros não iam nem para o ensino secundário, colégio. E na universidade, 88% eram brancos e 11% apenas eram negros. Ou seja, você vê uma dramática e drástica redução da maioria da população da Bahia, que era 70%, reduzido no ensino superior a 11% apenas. Então, isso é bastante contundente e por isso é trazido pelo Abdias naquela época, né? E o Abdias do Nascimento diz: outra manifestação da perfeita assimilação dos negros no estándar da sociedade próspera pode ser visto nas condições de vida dos afro-brasileiros ocupando os pardieiros ou guetos do país. No Nordeste, Recife e outras cidades da área, a morada do negro é o mocambo, geralmente aquelas casas de palafitas, né, infestado de germes e mosquitos das águas poluídas e estagnadas, em cujo meio ou vizinhança se localizam. Em São Paulo, a moradia mais comum era o porão. Quando vocês vão para bairros mais antigos, que não foram demolidos, né, pela especulação imobiliária,
ou que o patrimônio histórico foi preservado, você vê que debaixo da casa tinha tipo um porão que tinha uma janelinha para a rua, né? Aquilo, no passado, era a casa onde ficavam os escravos e depois elas foram alugadas, né? Para as pessoas morarem, né? E quem ia morar lá era o antigo escravo, escravizado, né? E isso mudou muito, né? Mas aqui o que o Abdias diz é isso, né? A moradia mais comum era o porão e recentemente as zonas chamadas de favela. O retrato de corpo inteiro da favela paulista está no livro de Carolina Maria de Jesus, se chama Quarto de Despejo. É um livro que todo mundo deveria ler. Está aqui a foto da Carolina Maria de Jesus, o livro dela, né, o Quarto de Despejo, e aqui eu trago esse trecho, né? Os meus filhos não são sustentados com pão de igreja. Enfrento qualquer espécie de trabalho para mantê-los. E elas, ela está falando das outras mulheres, as vizinhas, tem que mendigar e ainda apanhar do marido. Parece tambor. À noite, enquanto elas pedem socorro, eu tranquilamente no meu barracão ouço valsas vienenses. Enquanto os esposos quebram as tábuas do barracão, eu e meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas da favela, que levam a vida de escravas indianas. Não casei, não estou descontente. Os que preferiu eram soeses e as condições que eles me impunham eram horríveis. É um relato dramático da realidade ali, mas que também traz não só a questão da realidade dos negros, das favelas, e também das mulheres, né? A Carolina tem uma pegada, eu não vou deixar de constatar, extremamente denunciadora da condição da mulher na nossa sociedade, né? E é impressionante, o texto dela até hoje cria um impacto muito grande quando você o lê, né? Bom, segundo o censo, aí voltando direto para o Abdias, de 1950, a população do país somava 51.944.397 habitantes. 32 milhões eram brancos e 19 milhões eram negros e mulatos, quase 40%. A distribuição educacional era a seguinte, mesmo na educação que ele chama elementar, né? 90,2 era de brancos, 6,1 de negro. Na secundária caía para 1,1 na realidade nacional e na universitária caía para 0,6, menos de 1% eram negros nas universidades em 1950. Então, esse quadro, não precisa você ter muita experiência estatística para constatar que se você tem 40% da população e ela não chega nem a 10% numa distribuição das vagas das escolas, significa que há um processo efetivo de impedimento, né, dessas pessoas chegarem aí na formação educacional. Se nossa perspectiva, diz o Abdias, entretanto, observasse uma linha rigorosamente racial, classificaria todos os brasileiros com sangue de origem africana como negros e chegaríamos à conclusão que o Brasil, de fato, é um país negro. Mas não é isso que aconteceu logo depois, né? Vários intelectuais, logo após a chamada abolição, né, da escravatura, eles passaram a cultuar e trabalhar a ideia do embranquecimento cultural, que, se você for ver lá no início das definições, pode ser considerado, sim, aí sim, uma estratégia de genocídio, né? O racismo brasileiro, não tão óbvio como o racismo dos Estados Unidos, e nem legalizado qual o apartheid da África do Sul, mas eficazmente institucionalizado,
nos níveis oficiais de governo, assim como no difuso tecido social, psicológico, econômico, político e cultural da sociedade do país. Da classificação grosseira de negros como selvagens inferiores ao enaltecimento das virtudes da mistura de sangue como tentativa de erradicação da mancha negra, da operatividade do sincretismo religioso, a abolição legal da questão negra, até através da Lei de Segurança Nacional e da omissão censitária, manipulando todos esses métodos e recursos, a história não oficial do Brasil registra o longo, antigo genocídio que se vem perpetrando contra o afro-brasileiro. Monstruosa máquina ironicamente designada democracia racial, que só concede aos negros um único privilégio, aquele que se tornarem brancos por dentro e por fora. Curiosamente, isso é a tentativa, claro, é da elite econômica, principalmente os senhores da terra, os ruralistas, os banqueiros que têm ligação umbilical com os ruralistas, por causa da nossa história, também dos generais, da elite oficialesca, dessas forças armadas entreguistas. E você tem também, por exemplo, a rede que se forma nos anos 60, visando a integração nacional, que foi apadrinhada pelo regime militar, a rede do senhor Roberto Marinho, a Rede Globo, ela até há muito pouco tempo, era proibido falar que o Brasil tinha racismo. Que aqui o que tinha era uma integração, uma democracia racial. A ideia integracionista se vocês veem, o próprio Jô Soares passa por uma vergonha enorme quando ele traz a consuleza, né, aqui da França, uma negra aqui em São Paulo, e ele é obrigado a escutar vamos dizer assim, uma crítica brutal que ela faz a ele, dizendo, olha, aqui no Brasil existe sim racismo, já falaram para entrar pela porta dos fundos porque eu era negra, isso não acontece na França e tá. Cara, e foi assim, tá gravado. E a Globo, eu acho que deve ter, como o programa do Jô é gravado, eles devem ter avaliado se colocavam ou não, mas não colocar poderia dar uma crise ali com o pessoal da diplomacia francesa, mas ali começou a vazar coisas na Globo, né? E tinha o Ali Campbell, que tem um livro dizendo que não tem racismo no Brasil, e tem um instituto que eles criaram aí, e que tem aquele livro do Demétrio Magnoli também, que diz que aqui se tenta... É aquela velha linha de tenta criar uma situação radicalizada que nunca existiu e tal. Ou seja, eles tentaram ainda sobreviver, dizendo que o Brasil, com essa doutrina que o Brasil não tem racismo, né? Mas, voltando aqui ao texto do Abdias, o Abdias lembra que Florestan Fernandes faz a dramática interrogação: até que ponto o negro e o mulato estão socializados, não só para tolerar, mas também para aceitar como normal, e até endossar as formas existentes de desigualdade racial, como seus componentes dinâmicos, preconceito racial dissimulado e a discriminação racial indireta? É uma excelente pergunta, né? Está aqui a foto do velho professor Florestan Fernandes, grande sociólogo brasileiro, um dos pilares da nossa sociologia. E agora eu vou para o outro lado, vou trazer um outro grande intelectual da elite brasileira, mas da elite conservadora, oligárquica, né? Que era o Silvio Romero, né? E o Silvio Romero, o Abdias vai ver, notando as implicações de uma identidade cultural africana para o Brasil, registrou uma expressão que há tempo explicava e previa o país oficial do seu tempo. Nós temos a África em nossas cozinhas, a América em nossas selvas e a Europa em nossas salas de visitas. Querendo dizer que era assim a constituição do nosso país. Está aí a foto do Silvio Romero. Silvio Romero foi um importante membro da elite intelectual brasileira,
mas as suas frases são extremamente racistas e permitem ver o que o que é o pensamento efetivo dessa classe dominante, né? Então, Silvio Romero escreveu nos estudos sobre poesia popular do Brasil: povo que descendemos de um estragado e corrupto ramo da velha raça latina, a que juntam-se o concurso de duas raças mais degradadas do globo, os negros da costa e os peles vermelhas da América, de que resultaram o servilismo do negro, a preguiça do índio e o gênio autoritário e tacanho do português, que produziram uma nação informe e sem qualidades fecundas e originais. Essa passagem é isso, por isso que eles vão para Miami, né? Que eles acham que é o máximo. Nessa época, não, eles iam para a França, né? Agora a elite a dominante, os filhos dela são mais incultos, então eles trocam a erudição colonizadora europeia pelas praias ladrilhadas de Miami. Mas, de qualquer forma, se você vê esse pequeno trecho, aí você vai ver também muito dessa ideia de que o português não é um povo degradado, tal, que a história nega completamente, porque, insisto aqui, os portugueses dominavam a tecnologia mais avançada daquele período, que era a tecnologia naval, né? E que eles chegaram a todos os cantos do planeta a partir da escola de Sagres, a partir de uma série de técnicas e tecnologias que eles dominavam, né? E é curiosamente que tudo isso é invertido por uma elite que criou essa ideia também absurda de que uma outra cultura é inferior e tem uma cultura, como a gente já tem visto isso, né, que se coloca numa escala e que desrespeita a diversidade e que acha que existe, na verdade, uma única linha histórica e não uma diversidade de visões, de modos de vida, e que, portanto, se tem uma única linha, aquele que é mais violento, que domina a técnica de extermínio maior que o outro povo, é o mais avançado, né? O que é curioso isso. Mas essa é a ideia desse tipo de classe dominante, né? Aí o Abdias disse: já tive oportunidade em minha carta aberta ao primeiro Festival Mundial de Artes Negras, em 1966, de manifestar repulsa aos propósitos agressivos da assimilação e da aculturação, o que coincide com o que observou Amílcar Cabral, herói da libertação de Guiné-Bissau, ao dizer: a dominação colonial tem procurado criar teorias as quais, de fato, são apenas grosseiras formulações de racismo. Esse, por exemplo, é o caso da chamada teoria da assimilação progressiva das populações nativas, o que acaba sendo unicamente uma ou mais ou menos violenta tentativa de negar a cultura dos povos em questão. O sistema educacional é usado como aparelhamento, diz o Abdias, de controle nessa estrutura de discriminação cultural. Em todos os níveis do ensino brasileiro, elementar, secundário e universitário, o elemento das matérias ensinadas como se executasse o que havia predito a frase de Silvio Romero, constitui um ritual de formalidade da ostentação da Europa e, recentemente, dos Estados Unidos. Como eu havia dito, trocaram Paris por Miami. Se a consciência é memória e futuro, quando e onde está a memória africana? Parte inalienável da consciência brasileira. Onde e quando a história da África, o desenvolvimento de suas culturas e civilizações, as características do seu povo foram e são ensinados nas escolas brasileiras. Falar em identidade negra numa universidade do país, naquele período que o Abdias escreveu, olha só, é o mesmo que provocar todas as iras do inferno e constitui um difícil desafio aos raros universitários afro-brasileiros.
Pois bem, eu trouxe essa questão, e como é que é hoje, né? Hoje, a polícia brasileira matou, esse dado é de 2 anos atrás, tá? Em 5 anos, mais do que a polícia norte-americana em 30 anos de trabalho. Em média, 5 pessoas são assassinadas pela polícia diariamente. A população dos Estados Unidos é de aproximadamente 325 milhões e a do Brasil 210. Só para você ter uma ideia, por mais que Hollywood tenha os filmes violentos, quem pratica a violência efetivamente física na rua é esses enviados para manter a ordem das elites economicamente dominantes. Contudo, o risco de ser vítima de homicídio doloso não se dá de modo aleatório e indiscriminado. Existe um perfil explícito dos principais alvos. Jovens é a maioria, 53%, negros, 77% e 93% de sexo masculino. Isso fica evidente numa declaração de que a cada 23 minutos ocorre a morte de um jovem negro no Brasil. Esse texto é da CPI do Senado, feita em 2016, na página 32. Quando o próprio Estado brasileiro admite que os jovens negros são os principais alvos de uma política de extermínio que mata anualmente 60 mil pessoas, e que esse processo de genocídio está umbilicalmente marcado pelo racismo institucional, não há mais como contestar o que vem sendo denunciado há décadas. Em 2016, enquanto se observou uma taxa de homicídio para a população negra de 40,2, o mesmo indicador para o resto da população foi de 16, o que implica dizer que 71,5% das pessoas que são assassinadas a cada ano no país são pretas ou pardas. Na época que o Moro era ministro, o seu pacote anticrime agravaria a situação. Esse que está sendo, esse ex-juiz, esse juiz que foi desmascarado, fazendo práticas corruptas das ações que são indispensáveis ao judiciário, como, por exemplo, o grau de isenção que o judiciário tem que ter, a formulação de provas com base na lei e tal. O Moro nunca se atentou a isso e tal. E ele vira ministro, né, do governo de Jair Messias Bolsonaro, e esse cidadão, ele queria criar a ideia do excludente de ilicitude, ele criou, aliás, né, que era uma licença para matar, ou seja, o policial poderia cometer um crime, inclusive um assassinato, né? Mas se ele estivesse sob forte emoção, ele não seria nem praticamente processado. Então, você imagine se eles fizessem isso. Se eles assegurassem isso, isso é assegurado na prática, né? Mas não é assegurado agora na lei. O Moro não conseguiu fazer isso virar lei, né? Mas ele queria fazer a coleta massiva de DNA dos presos por crimes dolosos, e o que instigaria o tratamento lombrosiano de dados, que poderia gerar biopolíticas de segregação. O DNA, ele não tira só uma conclusão a respeito do indivíduo, ele permite que esse indivíduo seja ligado a vários outros que são os seus descendentes e ascendentes, né? Da onde ele veio e os filhos dessa pessoa também. Então, isso era uma política norte-americana de esquadrinhamento em DNA da América para eles controlarem mais, e o Moro estava muito ligado, muito atento a isso, queria muito isso, né? E é claro que o DNA é muito importante até para absolver uma pessoa. Você pode pedir um exame de DNA para provar que aquele sangue não é o seu,
ou para condenar um assassino, mas você mexer e manipular esse dado de todos os presos para poder ter um banco de dados, e aí você ia ver que em graus distintos você teria uma proximidade com determinada pessoa que cometeu determinado crime. Para determinadas visões, para determinadas também proposições científicas, isso é muito perigoso, né? Por isso que está aqui o tratamento lombrosiano. O lombroso é aquele que dizia que traços biométricos, né, crânio, distância dos olhos, nariz, boca, podem confluir, né, o perfil físico do criminoso. Então, isso foi combatido, mas ele volta agora com todas essas técnicas digitais, né, biométricas e de DNA. O próprio sistemas algorítmicos hoje, eles imputem um viés racista, né? Esses sistemas biométricos são extremamente perigosos, né? Eles primeiro tentam identificar o que seria um rosto, depois ele tenta identificar numericamente distância entre o centro dos olhos, do nariz, ou seja, ele faz um tratamento e vai fazendo a probabilidade de encontrar os mesmos ou próximos dados biométricos de outra pessoa. Então, não é uma comparação analógica de imagem, é uma comparação quantitativa de distâncias nas imagens, né? E por causa disso, por causa desse alto grau de processamento em escala, é que hoje câmeras estão sendo alocadas em pontos estratégicos e podem identificar qualquer pessoa, ou a maioria das pessoas, em meio a multidões, né? Por isso, exatamente por esse tipo de recurso biométrico, com inteligência artificial, com alto processamento computacional, isso está sendo proibido. Antes da pandemia foi proibido na cidade de São Francisco. E qual era o objetivo? Por que foi proibido? Por quê? Porque ele ampliava a possibilidade de perseguição de grupos fragilizados, marginalizados, principalmente os negros, né? Então, essa proibição, ela também tem algumas cidades da Europa e está uma guerra em várias outras. E no Brasil, né, a gente agora, tendo conseguido o apoio da Anistia Internacional, a gente está defendendo, muitos de pesquisadores, entre eles eu me incluo, o banimento, ou pelo menos uma moratória do uso de reconhecimento facial biométrico ligado à inteligência artificial, porque isso pode causar muito mais potencial de dano para esse processo de extermínio dos jovens negros. Digo muito claramente, um falso positivo, porque isso existe, ou um equívoco de identificação nas ruas aqui do bairro que eu estou, de classe média, numa pessoa branca, pode gerar um tipo de atitude da polícia. A polícia vem, é acionada porque as câmeras detectaram, me confundiram com um criminoso qualquer, aí a polícia vem, na hora que ela chega, eles vão ver que eu sou branco, no caso do Brasil, eles vão me tratar de um determinado jeito. Agora, se essa detecção for feita na periferia, no Jardim Ângela, em Guanazes, eu não sei como seria o procedimento da polícia, o que justificaria depois a atitude violenta e até mesmo letal, dizendo que quem errou foi o sistema de reconhecimento, né? Então, aqui na matéria, essa matéria aqui, ó, São Francisco proíbe a polícia de usar reconhecimento facial, está escrito: a injustiça racial, um dos motivos apontados. O reconhecimento facial poderia, além disso, exacerbar injustiça racial e ameaçar nossa capacidade de viver sem a contínua vigilância do governo. Enfim, por fim, essa Joy Bullowini, ela é fundadora da Liga de Justiça Algorítmica. Tem até um filme muito legal, que eu esqueci o nome, mas daqui a pouco a gente vê
eu coloco lá no nosso blog, um filme no Netflix, é um documentário que traz exatamente a jornada dela para mostrar como os sistemas de reconhecimento facial muitas vezes erram, porque eles são baseados em um processo de inteligência artificial que depende de dados, é chamado de aprendizado de máquina, né? No caso, é um aprendizado profundo, ele, ele é utilizado para poder, ele pega dados, ele tem que ser treinado para reconhecer rostos, e depois para reconhecer rostos de determinadas pessoas. Então, eu preciso de muita imagem para que ele possa reconhecer. E como a maior parte das imagens de treinamento eram de brancos, o que ele acaba, a Joy Bullowini viu é que ela, quando parava em frente a uma câmera de reconhecimento facial, o rosto dela não era identificado. E a partir disso ela começou a ver que tem vários erros de identificação em sistemas que conseguem identificar. Então ela criou uma Liga da Justiça Algorítmica como um projeto do MIT, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Isso mostra que mesmo aquilo que as pessoas acham que são extremamente precisos, que são tratamentos estatísticos, de métricas, de dados, tudo isso tem viés, tudo isso tem riscos enormes para a sociedade. E, um desses riscos foi que mais ou menos 10 estados americanos utilizavam sistemas algorítmicos para poder sugerir ao juiz a pena de um réu, né? E esse sistema algorítmico, o Compass, ele usava dados das decisões judiciais anteriores, os dados da vida do réu, os dados de condenados em crimes semelhantes, e aí ele fazia toda uma série de correlações e sugeria que o juiz desse uma pena. Como a justiça americana é produtivista e é a que mais condena no mundo, então o que acaba acontecendo é que esses sistemas geram frisson, né? Empolgam a sociedade americana, porque vai poder prender mais, vai poder agilizar mais os processos. Ou seja, acabou se vendo, na verdade, que esse software, uma pesquisa grande da ProPublica mostrou que esse software penalizava mais negros que brancos, né? Brancos de alta periculosidade recebiam penas menores e negros de baixa periculosidade recebiam penas maiores. E por que isso? Porque o algoritmo cruzava dados e esses dados traziam viés, porque a justiça americana é racista. E como a projeção do futuro é baseada em dados do passado, obviamente, o racismo estaria introjetado nesses resultados, né? Então, por exemplo, a Bricha, ela teve um alto risco de reincidência de crime, e o Vernon, baixo risco. Parece que o Vernon voltou a cometer crime, inclusive de assassinato, e a Bricha nunca cometeu. Ela tinha porte de drogas, então, mas ela era negra. Então, é uma situação bastante complicada, esse tipo de tratamento que você acha que é objetivo, que é estatístico, e você vê que o próprio racismo ele está embutido, ele pode ser uma operação enviesada de algoritmos que trabalham com dados de uma sociedade estruturalmente racista, né? Então, era isso que eu queria trazer e mostrar que o mito da democracia racial brasileira ele tem um enfrentamento longo na história, mas ele foi muito marginalizado, ele foi, inclusive, combatido por grandes veículos de comunicação como a Rede Globo, que diziam que o Brasil era uma democracia racial e não era racista. E que você vê hoje que tudo isso era uma operação tacanha para se mascarar a realidade. Então, é isso. Eu vou desligar nosso vídeo aqui e continuem a leitura. E quem não leu o texto do Abdias, por favor, leia, que o vídeo não substitui a leitura.